Você já parou para pensar na brevidade da vida? É uma questão que muitas pessoas acabam evitando de se ouvir falar, mas é inevitável. Uma hora ou outra, vamos acabar nesse dilema. Porque a única certeza da vida é essa, que assim como um dia nascemos, um dia partiremos. Assim somos nós sobre essa terra. Por mais que muitas pessoas tentem evitar esse discurso, é a única certeza que temos, que um dia partiremos. Essa vida é tão curta e muitas pessoas evitam de se falar no inevitável. Quão breve é a nossa vida sobre essa terra. Somos como neblina, sombra passageira, que sabemos o momento do nascimento, mas o nosso findar, por mais que seja inevitável, não sabemos como será. Muitas pessoas, elas têm pavor em ouvir falar quão breve e inevitável é o fim. Mas durante o nosso curto período sobre essa terra, como podemos aproveitar? O dia que partiremos, ninguém saberá. E muitas vezes, despreparados, partiremos. Outros preparados. E você, em que caminho se encontra nesse exato momento? Entre vários versículos bíblicos que mencionam a brevidade dos dias, como por exemplo em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, que há propósito para todas as coisas debaixo dos céus. Para tudo se há um tempo oportuno. Existe tempo para sorrir, tempo para chorar e muitas outras coisas. E um texto que me chama bastante atenção está em Jó, capítulo 14, versículo 1 e 2, que diz assim: O homem nascido de mulher vive pouco tempo e passa por muitas dificuldades. Brota como a flor e murcha, vai-se como a sombra passageira, não dura muito. Assim somos nós sobre essa terra. Às vezes é doloroso, é difícil encarar certas situações. E no caso de Jó, ele estava passando por um momento crítico, doloroso. Ele era um homem que Deus amava, que Deus aprovava. E Satanás pediu para que ele fosse testado, porque ele só era obediente, temente ao Senhor, porque ia mil maravilhas na vida daquele homem. E Deus permitiu que Jó fosse testado para ser aprovado. E assim, o primeiro teste foi a perca dos filhos e dos seus bens. Mas Jó continuou firme e forte, temente e obediente ao Senhor. E Deus falou isso para Satanás: Olha só, meu servo, ele continua firme e forte, obediente a mim. E novamente, Satanás pediu para que Jó fosse testado, porque ele só era obediente ao Senhor, porque nada lhe tinha acontecido. Então Deus permitiu que a vida de Jó fosse tocada, mas que ele não poderia morrer. Ou seja, existem duas linhas de raciocínio: a questão da permissão e vontade de Deus. E muitas vezes as pessoas trocam essas duas coisas, como por exemplo, quando ocorre uma catástrofe, um ato desastroso com alguém, e as pessoas simplesmente tentam consolar entes e familiares que estão passando por um momento difícil.
porque era a vontade de Deus. Porque aquele era o caminho traçado para aquela pessoa, porque já estava predestinado que isso acontecesse. Mas às vezes não é vontade do Senhor. Simplesmente ocorre uma permissão. Deus, ele não quer o nosso mal. Pelo contrário, ele quer o nosso bem. E muitas pessoas que não creem, que são ateias, elas jogam isso na cara dos cristãos. Se Deus, ele é tão bom e maravilhoso assim, porque ele permite que coisas más aconteçam com pessoas boas. E o nosso julgamento é este, para tentar consolar pessoas que são feridas. Assim como aconteceu com Jó. Jó estava passando por dificuldade. E em vez da sua mulher, dos seus amigos o consolarem, eles estavam colocando mais para baixo aquele homem, achando que havia algo de errado na vida dele, para que tais coisas acontecessem repentinamente. E eles colocavam Jó à prova. A própria mulher disse: abandona o teu Deus e morre logo. Que mulher amorosa foi essa, né? Mas Jó, ele não escutou a sua esposa. Talvez por conta daquele tanto falar daquele povo, julgando, criticando. Ele mesmo deve ter começado a se culpar, a se criticar, a se difamar. E levou-se uma série de questionamentos ao próprio Deus, do motivo daquilo acontecer, das coisas ruins acontecerem. E, mediante a tudo isso, Deus não ficou calado. Ele se calou, enquanto Jó desabafava, mas aí depois Deus começou a questionar o próprio Jó. E no final do texto fala que Jó disse: eu o conhecia só de ouvir falar, mas hoje eu te conheço realmente. E muitas vezes é isso. A gente conhece Deus só pelo que os outros falam, o que a gente ouve a respeito de Deus, mas ainda a gente não teve a nossa experiência com Deus, a gente ainda não teve o nosso encontro real com Ele. E por conta disso, a gente acaba falando besteira, a gente acaba sendo pessoas, acabamos sendo aquelas pessoas detestáveis e que em vez de aproximar outros de Deus, acabamos afastando pelas nossas atitudes. E nisso, a brevidade dos nossos dias, a única certeza de saber que o nosso fim, ele é certo, porém não sabemos nem o dia nem a hora, assim como quando Cristo voltará, nós temos que viver os nossos dias com alegria. Em vez de murmurar, devemos agradecer ao Senhor, como, por exemplo, aconteceu com Balaão, de que ele pediu tanto para que Deus permitisse que ele fosse a determinado lugar e no final Deus, vá, mas vá. Eu já te disse não, mas você insiste em ir, então vá. Então, nesse percurso estava lhe preparado a morte, não porque tinha chegado realmente o momento de Balaão, mas por conta da sua teimosia. Mas a sua jumentinha evitou o triste fim. Em vez dele ser grato por haver um ser que poupou a sua vida, ele começou a murmurar, ele descontou a sua raiva naquele pobre animal. E daí é incrível a parte da história em que a jumentinha fala com ele de que havia poupado a sua vida, porque se não fosse por ela ter freado bruscamente, digamos assim, diante do anjo, ele havia sido ceifado. Ele não teria prosseguido na sua viagem, mas enfim,
Muitas vezes a gente não reconhece a grandeza e o poder de Deus na nossa vida, não agradecemos pelos livramentos, pelo contrário, por nossa teimosia, por querermos alcançar algo, por sermos gananciosos, acabamos desperdiçando o nosso tempo, a nossa vida, os momentos preciosos e que existem certas coisas que acontecem que não é a vontade de Deus, mas Ele simplesmente permitiu. E após sermos testados, esperamos ser aprovados por Deus.